A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal e me dá poder para guerrear? Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Quem é como o Senhor entre os deuses sobre a terra, que me livra do mal e me dá poder para que, igreja? Para guerrear. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová. Vamos marchar com o nosso general, pois ele está à nossa frente, guerreando por nós. Vamos adorar o Senhor, igreja. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. E glória a Deus, vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. Por que, igreja? Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Por quê? Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória e que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória e glória a Deus, vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. Por que, igreja? Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Por quê? Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. E nenhum inimigo nos resistirá. Declare mais uma vez. E nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus.
Fala com ele assim: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Quantos estão dispostos a morrer por ele? Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, Senhor. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, Senhor. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Assim como Pedro um dia disse a Jesus: Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O que vamos fazer? Nada somos sem a tua presença em nossas vidas. Por isso jamais queremos nos afastar de ti, Senhor. E assim como não iremos nos afastar, iremos até que o Senhor volte, caminhando contigo. Então, igreja, abra a tua boca e adore a Ele, dizendo assim: o que fazer? Pra onde ir, se só tu tem as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir, se só tu tem as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Estou apaixonado. Com seus olhos ainda fechados, declarando o seu amor incondicional pelo Senhor nessa hora. Não importando as circunstâncias, não importando aquilo que você está vivendo, mas se você colocar nas mãos do Senhor, todas as coisas vão continuar.
de maneira que seja o bem para aquele que ama ao Senhor. Se você verdadeiramente ama ao Senhor, está apaixonado por Ele a ponto de fazer toda e qualquer loucura que o mundo possa imaginar, porque a loucura para o mundo não é loucura para Deus. Então que você possa abrir o teu coração, abrir a tua mente para a palavra de Deus que você vai ouvir nesse momento, e que possa fazer morada em sua vida, e que você possa reverberar na sua casa, na sua vizinhança, na sua família, e que todas as pessoas possam perceber que tudo aquilo que você já viveu aqui, ainda vai viver e ainda vai ouvir, vai ser bênção para outras famílias. Estou apaixonado. Se você tem a sua Bíblia, por favor, quero convidá-lo a abri-la no texto que temos utilizado nestes dias. Compartilho com a igreja uma pequena série de mensagens falando sobre a nova vida em Cristo, que exige de nós uma nova atitude ou novas atitudes, um novo comportamento, uma nova forma de pensar, uma nova forma de falar, uma nova forma de agir e de reagir. Já abordamos este tema algumas vezes nos cultos anteriores e nós vamos continuar nesta noite, nos próximos minutos. E hoje, a partir deste tema, atitudes de uma nova vida em Cristo, nós estaremos falando sobre algo muito importante. Quando falamos sobre estar em Cristo, quando falamos sobre ser uma nova criação, quando falamos sobre nascer de novo, nós falamos sobre substituir. A atitude de desobediência pela atitude de obediência. A atitude de rebeldia deve ficar para trás. E nós devemos colocar no lugar da atitude de rebeldia uma atitude de obediência. Mas antes de nós continuarmos, então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no seguinte texto. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Nós vamos falar hoje sobre a atitude de rebeldia versus atitude de obediência. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu tenho um comentário bíblico escrito por um homem chamado David Stern. Este homem era judeu e a certa altura ele teve um encontro com o Senhor Jesus e converteu-se ao cristianismo. E este homem, também teólogo, profundo estudioso da Bíblia Sagrada, das Escrituras, ele decidiu escrever um comentário bíblico sobre o Novo Testamento à luz da visão, do ponto de vista, do entendimento de um judeu, agora um judeu convertido, um novo cristão. Mas ele aproveita todo o seu conhecimento da sua cultura judaica. E quando ele se debruça para escrever algo sobre este texto, a segunda carta do apóstolo Paulo aos crentes em Corinto, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que, a princípio, a ideia de Paulo era exatamente falar para os judeus que não eram mais judeus. Os judeus que foram judeus, mas que tiveram um encontro com Jesus e que agora eram cristãos, eram crentes. E colocavam a sua fé na pessoa do Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Então agora as coisas velhas já passaram. Eles não são mais judeus. Agora tudo é novo, agora eles são cristãos. Agora eles seguem o Messias da nova aliança e não da antiga aliança. Agora o mais importante não é a lei de Moisés, não é aquilo que estava escrito para eles.
no Antigo Testamento, na antiga aliança, mas agora eles estão voltados para uma nova vida, numa nova aliança, num novo testamento, num novo entendimento, num novo acordo da sua vida com Deus. Mas este mesmo autor, este mesmo comentarista, ex-judeu, David Stern, vai dizer que ele também entende que este texto está falando para toda e qualquer pessoa que um dia tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Toda e qualquer pessoa que um dia decidiu convidar Jesus para entrar na sua história, na sua existência. Toda e qualquer pessoa que decidiu nascer de novo, que decidiu entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Toda e qualquer pessoa que decidiu olhar para a cruz do Calvário, vendo Jesus, vendo o seu sacrifício, a sua morte, vendo o seu corpo sendo partido e o seu sangue sendo derramado por nós. E ele também vai dizer que agora esse texto se aplica a essa nossa nova vida como um sinônimo de novo comportamento, de novos pensamentos e de nova atitude. Porque o texto fala da nossa reconciliação com Deus, através da pessoa do Senhor Jesus. Por isso as coisas velhas precisam ficar no passado. As coisas velhas, os velhos valores, os velhos entendimentos, os velhos hábitos, as velhas práticas, os velhos costumes, as velhas coisas daquele homem, daquela mulher que não conheciam a Deus, que não conheciam o Senhor Jesus e que ainda não tinham um compromisso com Ele. Tudo isso deve ser deixado lá atrás, no passado. Tudo agora precisa ser diferente, tudo agora precisa ser novo. Aquilo que Jesus disse a Nicodemos, quando o mestre da lei foi procurar Jesus. E naquela noite ele pergunta para Jesus, e a resposta de Jesus é esta: Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa nascer outra vez, você precisa começar uma nova vida, uma nova criação, uma nova criatura. O homem continua sendo homem, seres humanos com características humanas, mas as coisas espirituais velhas, antigas, foram trocadas por coisas espirituais novas, porque agora essa pessoa está em Cristo. Essa pessoa agora tem Cristo. Essa pessoa agora não vive mais a sua vida, como o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, mas vive uma nova vida em Cristo. O Espírito Santo de Deus concede essa nova vida, ou seja, essa pessoa não é reformada, essa pessoa não é reabilitada, essa pessoa não é reeducada, mas essa pessoa é recriada. Morreu o velho homem e nasceu uma nova pessoa. Hoje pela manhã, na classe de doutrinas, falávamos sobre o conceito de batismo, mostramos na Bíblia, conversamos bastante com os nossos alunos sobre esse assunto, batismo, até porque no próximo domingo à noite teremos celebração de batismo aqui na igreja, e nós estávamos trazendo outra vez para os alunos o conceito, a ideia bíblica de batismo, e eu disse a eles que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus e tem esse simbolismo, essa mensagem, onde o velho homem, a velha natureza decaída, caída e perdida por causa do pecado, essa velha natureza desse velho homem é sepultada e nasce outra vez, e renasce, e ressuscita no aspecto espiritual. A velha vida de pecado, a velha vida de condenação, a velha vida de morte espiritual já passou. E a natureza humana, inclinada ao pecado, foi levada através da cruz. Então, nesta noite, eu quero continuar, eu quero dar sequência a esta série de mensagens, atitudes de uma nova vida em Cristo, falando sobre atitude de rebeldia, ou atitude de desobediência, e atitude de obediência, ou atitude de submissão. Essa palavra rebeldia tem exatamente esse significado.
A rebeldia é uma desobediência. E nesse contexto que estamos abordando aqui, é quando você sabe o que Deus quer, você sabe qual é a vontade de Deus, você sabe o que Deus deseja que você seja e faça, entretanto, você deliberadamente toma a decisão de não colocar em prática aquilo que Deus falou ao seu coração, você diz não a Deus, você se torna então um rebelde à voz de Deus, você se torna um desobediente diante do Senhor. Deus diz uma coisa e você faz outra. A Bíblia está cheia de exemplo de homens que agiram assim. A Bíblia está cheia de exemplo de mulheres que agiram assim. Foram rebeldes, foram desobedientes. Deus disse, eles ouviram e compreenderam, mas não obedeceram. Foram rebeldes. Não colocaram em prática aquilo que Deus estava mostrando com tanta clareza diante deles. Portanto, desobediência é saber o que é certo e mesmo assim fazer aquilo que é errado. Meus irmãos, essa atitude de desobediência, de rebeldia é coisa séria, não apenas no nosso relacionamento com Deus, mas também no nosso relacionamento com as demais pessoas, e nós precisamos reaprender na nossa cultura, na nossa sociedade, essa atitude de submissão e de obediência aos mais velhos e àqueles que estão instituídos com autoridade sobre a nossa vida. Algo que se perdeu nos últimos poucos anos, em nossa sociedade pós-moderna. E pense comigo, se as crianças, os filhos, e não apenas as crianças, mas os juniores, os adolescentes e até os jovens, são rebeldes com os seus pais, então eles serão rebeldes e desobedientes em relação a Deus. Aquele que é desobediente no trânsito, com as leis do trânsito, com as autoridades de trânsito, será desobediente diante de Deus. Aquele que não respeita os mais velhos, não vai respeitar a Deus. Aquele que não respeita o seu professor, a sua professora em sala de aula, não vai respeitar a Deus e a palavra de Deus, não vai temer ao Senhor como deveria fazê-lo. E eu olho com preocupação para a nossa sociedade. Temos vivido dias exatamente assim. Não há submissão, não há respeito, não há obediência, nem entre nós, no nosso relacionamento interpessoal, no nosso convívio com as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, e muito menos ainda em relação a Deus. É por isso que o mundo vai de mal a pior, em derrocada moral, social, ética, econômica, política e etc. Não há temor a Deus. Mas quando o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, significa que essa pessoa não vive mais esse comportamento de desobediência, essa atitude continuada de rebeldia, mas já substituiu, porque isso ficou atrás, ficou no passado, por um novo comportamento, uma nova atitude de alguém que sabe respeitar o outro, que sabe se submeter aos mais velhos e às autoridades e que principalmente obedece a Deus e a sua palavra. Vejam como isso é sério. E a Bíblia vai dizer claramente, a Bíblia ensina que a autoridade é estabelecida pelo Senhor Deus. Mas a nossa natureza humana, a Bíblia também revela e esclarece que é tão inclinada a ser desobediente que nós não conseguimos agir de outra forma na maioria das vezes. Mas nós precisamos respeitar o governo dos homens, a liderança da igreja, na família, o pai, o marido, o chefe no trabalho, o professor na escola, enfim. Essas autoridades que Deus colocou sobre nós e que precisam do nosso respeito. De fato, é possível olharmos para cada página das Escrituras Sagradas e então concluirmos que a desobediência, a rebeldia, está no DNA do ser humano e existe desde sempre. Desde sempre. É por isso que eu coloquei essa imagem na tela aqui. Uma pintura retratando ou procurando retratar um pouco do Jardim do Éden, o paraíso, onde Deus criou todas as coisas e iniciou a humanidade, e lá colocou o primeiro homem e a primeira mulher, e se destaca nessa história o ato de
rebeldia, de desobediência desse casal. Deus disse: olha, eu preciso que vocês façam assim, assim e assim. Entenderam? Sim, entendemos. Quer que escreve? Não, está tudo bem. Quer que desenhe? Não, nós já entendemos. E aí quando Deus vira as costas, o que é que os dois fazem? Desobediência. E as consequências foram trágicas, você sabe, você conhece. Eles perderam a comunhão com Deus, eles perderam o relacionamento com Deus. A Bíblia diz que todos os dias, no final da tarde, Deus visitava o casal, passeava pelo jardim do Éden com eles, e eles tinham um diálogo extremamente agradável. Mas agora, porque eles tomaram a decisão de desobedecer, eles foram expulsos, eles saíram, eles perderam o privilégio daquele paraíso e principalmente eles foram desconectados desta comunhão natural que havia entre eles e Deus, o Criador. Olhamos para o Antigo Testamento e vamos ver o povo de Israel nos seus altos e baixos, quase sempre tendo uma atitude de rebeldia contra Deus e contra os líderes que Deus colocava sobre a nação. O exemplo mais claro, mais nítido e mais claro que temos foi a liderança do maior de todos os líderes, Moisés. Um homem que Deus escolheu, que Deus separou, que Deus treinou, que Deus capacitou, que Deus deu autoridade para liderar o seu povo num dos momentos mais importantes da história do povo de Deus, do povo de Israel no Antigo Testamento. A Bíblia diz que várias vezes a atitude do povo era uma atitude de rebeldia, de desrespeito, de desobediência a Moisés e, consequentemente, também uma atitude de desobediência a Deus. Foram 40 anos de peregrinação pelo deserto, e dia sim, dia não, Moisés estava frente a frente com as atitudes rebeldes e desobedientes daquele povo. Como já disse, a desobediência existe desde sempre, e hoje filhos vivem desobedecendo aos seus pais e aos mais velhos. Os alunos não respeitam mais os professores. Na maioria das nossas igrejas não há respeito, consideração e submissão pela liderança, principalmente a liderança pastoral, que é uma autoridade constituída e enviada e colocada por Deus na sua igreja. Mas como já disse e insisto, a maior e pior de todas as desobediências e rebeldias e insubmissões é quando você, no seu relacionamento com Deus, opta pela desobediência ao Senhor. Porque aí as consequências são muito piores, são trágicas, são fatais, quase sempre. A maior desobediência, a maior rebeldia é aquela de uma pessoa contra a vontade de Deus, contra os planos de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra os estatutos, os juízos do Senhor. Esta é a desobediência para a qual eu quero chamar ainda mais a sua atenção nesta noite. A atitude correta não é a atitude de rebeldia. A atitude correta não é a atitude de insubmissão ou de desobediência. A atitude correta e esperada é a atitude de obediência. Uma pessoa que está em Cristo, uma pessoa que está conectada a Cristo, ou uma pessoa que deseja estar, precisa compreender essa máxima das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus: obediência. Obediência, quando você ouve a voz do Senhor, quando você ouve a voz de Deus e você diz sim. Quando você compreende o que você deve fazer e você então imediatamente coloca em prática. Mas sabe, nós temos uma dificuldade natural a esse respeito, porque muitas vezes nós ficamos aguardando algo extraordinário, sobrenatural, para nós identificarmos como sendo a voz de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus fala de muitas formas, de várias maneiras. Então, às vezes, Deus usa o pastor numa mensagem para falar com você aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus. Às vezes Ele usa um professor durante uma aula na escola bíblica dominical. Às vezes Deus usa uma oração de um irmão, de uma irmã,
para comunicar sua vontade a você. Às vezes, Deus usa um versículo da Bíblia que foi lido, às vezes Ele usa uma música, uma canção, um hino para falar aquilo que você precisava ouvir. E aí o Espírito Santo de Deus usa isso e administra isso, e você entende, você percebe, mas você diz a si mesmo: não, eu não ouvi nenhum trovão, não, eu não vi nenhum relâmpago, não, a terra não tremeu, o templo não tremeu, não desceu uma coluna de fogo do céu. Então, eu penso que Deus não falou. Falou, você ouviu e entendeu, mas não quer obedecer e começa a justificar a si mesmo, aos outros, e o que é pior, começa a justificar a sua rebeldia, a sua desobediência diante de Deus, o Senhor. Mas nessa noite, eu quero falar pouco sobre obediência, porque talvez você pode olhar para o pastor e tirar alguma conclusão equivocada. Então eu quero convidar você para, nessa parte da mensagem, nós ouvirmos aquilo que Deus tem a dizer sobre esse assunto. Já falamos um pouquinho aqui sobre rebeldia, sobre desobediência, e agora, para falar sobre a segunda parte da mensagem, eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia, que você abra a sua Bíblia. Então nós vamos ouvir aquilo que está escrito na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, acerca da importância da obediência no seu relacionamento com Deus. Vamos ouvir? Amém? Amém. Então vamos lá. Bíblia em mãos. Quando eu era embaixador do rei, 10, 11, 12 anos de idade mais ou menos, nós tínhamos as nossas reuniões dos embaixadores do rei no domingo, no final da tarde, início da noite. E quase sempre nós tínhamos uma atividade lá que era descobrirmos com agilidade onde estavam os textos da Bíblia Sagrada. Tá certo? Então nós vamos saber aqui aqueles que foram ótimos embaixadores do rei ou mensageiras do rei, tá bom? Primeiro texto, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, de 11 a 25. Abra sua Bíblia, ouça, acompanhe esse texto que lerei agora. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Agora lá no início do Antigo Testamento, 1 Samuel 15, 22. Aqui em 1 Samuel 15, 22 está escrito: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor
tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A obediência é melhor do que o sacrifício, o culto, o louvor, a adoração, o serviço. Outro texto, Josué 1:8. Aqui em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É o que Deus está dizendo a Josué. Medite dia e noite no livro da lei e cumpra fielmente, e obedeça aquilo que está escrito. De novo no Novo Testamento, outra vez, nas páginas do Novo Testamento, agora em Mateus capítulo 5, versículo 19. Mateus 5, 19. Aqui diz, palavras do Senhor Jesus: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. João 14, 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Nós lemos: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não há como ser mais simples, direto, profundo, contundente do que nesta expressão João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, também palavras do Senhor Jesus. Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Como diria minha avó e meu avô, para quem sabe ler, um pingo é letra. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, e não obedecem? Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra, obedeçam, sejam submissos, sigam a palavra, façam o que a palavra de Deus diz. E então, finalmente, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 3, aqui está escrito assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E nisto consiste o amor a Deus. E nisto consiste o verdadeiro amor a Deus. Obedecer os seus mandamentos. Qual tem sido a sua atitude? Pense, reflita, medite. Seja sincero a si mesmo. A sua atitude tem sido de rebeldia? A sua atitude tem sido muito mais de desobediência? Ou a sua atitude tem sido de submissão, de obediência a Deus? Pense, reflita. Quão alto espiritualmente ou quão baixo espiritualmente está o seu nível de obediência ao Senhor? Você é uma grande pessoa ou você é uma pessoa pequena quando a atitude é esta obediência? Espiritualmente, qual é a sua estatura? Nossos atos são importantes, nossas atitudes são importantes porque o nosso comportamento, as nossas atitudes revela quem nós somos e diz aquilo que está aqui dentro da nossa alma, aqui dentro do nosso coração.
Atitudes rebeldes de desobediência, de desrespeito e de falta de temor a Deus é reflexo de um coração, de uma alma que não ama a Deus, que não conhece a Deus, que não se relaciona com Deus. Uma alma, um coração que é rebelde, que é insubmisso, que é desobediente. E eu quero terminar nesta noite lançando um desafio sobre você, sobre a sua vida. Na verdade, 2. Quero concluir nesta noite lançando um desafio sobre a vida daqueles que aqui estão e já tiveram um encontro com Cristo e já são novas criaturas em Jesus, como diz o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios. Mas quero também fazer um convite a você que está aqui e ainda não assumiu um compromisso, ainda não entregou definitivamente, plenamente a sua vida nas mãos de Jesus. Você que ainda não convidou Jesus para ser o seu Senhor, o seu Salvador, você que ainda não convidou Jesus para entrar em sua vida, em sua história, em seu coração. E o meu desafio, o meu convite é esse: abra o seu coração nesta noite e ouça aquilo que Deus tem a dizer sobre as suas atitudes. Abra o seu coração nesta noite e ouça aquilo que Deus está falando a você em relação às suas atitudes. Ouça. Nesta noite, abra o seu coração e procure compreender. Mas não apenas compreender, procure aceitar essas verdades de Deus que farão tanta diferença na sua vida, toda a diferença na sua vida que já tem a Cristo e toda a diferença na sua vida se você ainda não tomou uma decisão por Jesus. Abra o seu coração nesta noite e reconheça as suas atitudes. Abra o seu coração nesta noite e reconheça as suas atitudes de desobediência, de insubmissão, de rebeldia. E arrependa-se. Arrependa-se com sinceridade. Arrependa-se e peça que Deus perdoe você e lhe dê uma nova chance a partir de hoje. Abra o seu coração e esteja disposto a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Como disse aqui semana passada, essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento é uma obra sobrenatural que o Espírito Santo de Deus faz na gente. Então, nessa noite eu quero convidar você para abrir o seu coração e dizer para Deus: Senhor, eu quero, eu preciso, eu estou disposto, eu entendo quanto é necessário mudar a minha atitude, trocar, substituir, tirar essa rebeldia, essa desobediência, essa insubmissão toda, e eu quero colocar no lugar aqui no meu coração, na minha alma, uma atitude de obediência. Abra o seu coração nesta noite. Abra o seu coração, disposto a viver uma nova vida em Cristo. Disposto a recomeçar, disposto a reescrever a história da sua existência. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui, amados em Cristo, membros desta igreja, de outras igrejas que porventura estejam aqui visitando, pelos salvos que estão aqui, pessoas que já têm Cristo, mas que talvez esse texto de Paulo aos Coríntios ainda não é uma realidade, as coisas velhas não passaram ainda. Muitas coisas velhas ainda continuam presentes hoje. E nós pedimos então que o Senhor faça, através do seu Espírito Santo, uma obra, um trabalho, um serviço, uma ação maravilhosa nessas vidas, transformando o que precisa ser transformado, mudando o que precisa ser mudado, melhorando o que precisa melhorar, em nome de Jesus. E eu espero que a oração dos meus irmãos seja esta oração. Que cada um deles agora, com sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, estejam orando exatamente assim.
Pai, agora eu quero falar com o Senhor, eu quero orar pelas pessoas que estão aqui neste culto, que ainda não tomaram uma decisão pública, que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, que ainda estão na rebeldia, na desobediência. O Senhor está convidando, está chamando, mostrando. Se há nesta noite, Senhor, aqui entre nós pessoas que ainda não receberam Jesus em seu coração, se há aqui nesta noite pessoas, ó Deus, cujos nomes ainda não estão escritos no livro da vida eterna, Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de salvação aqui nesse lugar. Que essa noite seja uma noite de reconciliação de homens e mulheres com o Senhor Jesus. Que essa noite seja uma noite de milagre aqui nesse lugar, nesse santuário, nesse templo. Com vidas se rendendo aos pés da cruz de Cristo. Pois a Tua palavra é poderosa, é viva. A Tua palavra é eficaz e não volta vazia. Então, Senhor, se nessa noite temos aqui pessoas assim, que possam trocar agora, imediatamente, a rebeldia pela obediência. E que possam convidar Jesus para ser o Senhor de suas vidas. Que possam convidar Jesus para ser o Salvador, único e suficiente de suas vidas. Porque o Senhor está aqui e das mais variadas formas o Senhor está falando. Desde o primeiro minuto do culto o Senhor está falando e nós estamos aqui, estamos ouvindo a voz do Senhor. Pai, permita que ninguém saia daqui do culto nesta noite com uma atitude de rebeldia, de desobediência, de insubmissão à sua voz, à sua palavra e o convite tão amável do Senhor para a salvação. Em nome de Jesus, que o Senhor continue nos ajudando neste sentido. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Declara assim: Sei que foi pago o alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. glória a Deus, diga isso a Ele. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago o alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Sangue, aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos sentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
para que contigo eu fosse um. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Só a igreja, e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. What would I do without your smart mouth? Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br. A mystery ride, and I'm so